E aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu trago pra vocês como fazer a máscara da ovelha da skin dos Kindred Florescer Espiritual. É espiritual? Falei certo? Se você já acompanha o canal há muito tempo, você deve lembrar, há uns 5 anos atrás eu fiz a máscara clássica dos Kindred, baseada apenas no primeiro teaser que tinha sido lançado. Por sinal, a máscara nem é tão fiel ao personagem em si depois que ele foi lançado. Então é meio nostálgico fazer essa máscara agora, 5 anos depois, com uma grande diferença. Atualmente, o League of Legends lança muito mais imagem assim que eles lançam ou eles anunciam alguma coisa nova. Facilita muito para a comunidade cosplay conseguir criar a peça. Eu sou Sakura Pronks e se fazer cosplay e falar de cosplay é a sua praia, o canal tem muita coisa, mas se você quiser me acompanhar mais no dia a dia, você pode me seguir nas outras redes sociais. Essa máscara eu fiz utilizando EVA de 5mm e eu utilizei técnicas um pouco mais avançadas. Se você é um cosplay iniciante, já tem vários conteúdos aqui e playlists bem interessantes para você. Eu fiz essa máscara em apenas um dia, desde a ideia básica do molde. O que me levou mais tempo, por acaso, e que me deu mais trabalho foi criar o molde dessa peça. Para fazer essa peça, eu fiz 3 moldes diferentes e 2 deles deram errado. Um deles deu muito errado, o outro deu mais ou menos errado e o último acabou dando certo. Mas foi um processo de tentativa e erro. Os 2 primeiros tinham ficado muito pequenos e fora do formato que eu queria que ele ficasse no final. Mas depois de algumas análises do molde, principalmente do segundo molde, que foi o que acabou chegando mais próximo do que eu queria, a gente conseguiu esse resultado. Depois que eu tinha acertado o molde que eu queria, eu passei ele pro EVA. É interessante quando você tá trabalhando com EVA, você vai levar em consideração a grossura do seu EVA. A grossura do seu EVA pode acabar comendo do formato do seu molde, do tamanho do seu molde, já que o papel e o EVA têm grossuras diferentes. Por isso, se você prestar atenção enquanto eu tô riscando o meu molde, no meu EVA de 5mm, eu risquei uma bordinha a mais. Essa vai ser a minha segurança para ter certeza que a peça final vai ficar do mesmo tamanho que o meu molde tinha ficado. Para cortar a peça que vai ficar no meio, eu utilizei um ângulo de 45 graus. É basicamente você entortar um pouco o seu estilete para cortar o EVA. Se o seu estilete estiver com dificuldade de cortar o EVA, é provavelmente porque ele está sem fio. Você pode afiar ele, que tem vídeo aqui no card para você, ou você pode ir tirando aqueles gominhos que vêm riscados no estilete até você conseguir uma parte da lâmina que esteja afiada. Depois das 2 partes recortadas, eu colei. Eu colei utilizando cola de contato. Eu acho que das colas que a gente já falou aqui no canal, que também tem card aqui pra vocês da playlist, ela é a que dá mais firmeza e é a cola com mais durabilidade. Ela vai durar mais na sua peça. E ela também acaba sendo uma das colas mais difíceis de trabalhar, vamos dizer assim. Ela é uma cola bastante tóxica, por isso se você for utilizar ela, use máscara e fique num local bem ventilado. Depois das 2 partes coladas, eu esquentei o EVA. Você não faz ideia porque a gente esquenta o EVA. Não se preocupe, tem vídeo aqui para você também tirar todas as suas dúvidas sobre EVA. É bom esquentar dos 2 lados. Eu já falei isso em outros vídeos, mas é sempre bom reforçar. Se você esquentar um lado só, o seu EVA vai acabar deformando. E enquanto o seu EVA tá morninho, você pode modelar ele. Se você for ver nas diferenças de filmagem, enquanto as peças estavam só coladas, ela estava um pouco torta. Depois que eu esquentei e modelei, ela ficou certa. Isso porque o EVA que eu utilizei estava guardado em rolo, e aí ele acaba ficando deformado no formato do rolo. E mesmo eu recortando ele do formato que eu queria, mesmo eu recortando ele no formato que eu queria, ele sempre vai ficar com aquela curvatura, porque é assim que ele foi guardado. Esse é um dos motivos que é importante a gente esquentar e modelar, além de ajudar a fechar a porosidade do EVA para conseguir uma peça mais lisa. Depois que eu já tinha minha máscara modelada, eu peguei o papel que eu tinha feito a base do molde e comecei a planejar os desenhos. Para fazer os desenhos, vai depender da croma que você escolher dessa skin. Cada croma muda o design da máscara. Essa daqui é da clássica dessa skin. Eu fiz os desenhos à mão. Eu gosto muito de criar meus moldes à mão, principalmente quando são desenhos mais orgânicos. Mas também quando a gente não tem muita imagem de referência. Eu sinto que desenhando à mão, eu consigo desenvolver melhor essa peça. Esse molde vai estar disponível no Clube Cosplay mais pra frente. Mas se você não tá sabendo ainda, aqui no canal a gente conseguiu liberar o clube de membros. Não é igual ao Clube Cosplay. A gente vai passar a chamar isso de polvinhos, que foi o nome que o pessoal do Instagram escolheu para ser chamado. Então fica mais fácil para não ter confusão.
Os polvinhos aqui do canal eventualmente vão ter acesso também a esse molde. Não que seja uma das recompensas, mas que eu acho que ia ser um presente bem legal para agradecer as pessoas que já se tornaram polvinhos do canal, mesmo sem eu quase não ter feito nenhuma divulgação. Então, se você se interessa em ajudar a gente diretamente aqui no canal do YouTube, tem um botão aqui embaixo de se tornar membro, e você vai se tornar membro do Clube de Canais do YouTube, que é um projeto diferente do Clube Cosplay. E a gente vai passar a chamar de polvinhos. Então, se você quiser se tornar um polvinho e ter acesso ao nosso grupo no Discord, ou eventualmente outras coisas que não necessariamente são recompensas fixas, mas que de repente podem acontecer, dá uma olhada aqui embaixo e vê se te interessa. Depois desse processo base todo feito, a gente vai entrar no processo de lixar essa peça. E para lixar uma peça de EVA que nem essa, é importante que você tenha uma micro retífica. Lixas convencionais até conseguem fazer alguma espécie de acabamento, mas elas não conseguem comer o EVA que nem a micro retífica consegue comer. Se você está interessado num primeiro vídeo de introdução sobre a micro retífica, ele está no meu Instagram, na aba do IGTV. É sempre importante quando você vai lixar EVA ou qualquer outro material que você use um equipamento de segurança, óculos e máscara. Se você por acaso for trabalhar com algum material ou com algum calor, é importante que você também utilize luva que seja resistente a calor. O primeiro processo que eu fiz foi lixar a borda da máscara. Eu lixei a borda da máscara comendo volume pela parte de trás. Isso deixa a peça um pouco mais delicada. Apesar de eu ter escolhido o EVA de 5mm, que não é o EVA mais grosso que a gente acha no mercado, como ela é uma peça de uma personagem feminina, é importante que as curvas estejam bem feitas. Isso ajuda no visual geral ser um visual delicado. Eu lixei toda a borda suavemente, escolhendo uma lixa das mais lisinhas que eu tinha para que evitasse que ela ficasse muito flocada. Quando a gente lixa o EVA, ele tem a tendência a flocar um pouco. É importante que você aqueça o EVA depois de lixado. Isso ajuda ele a voltar no estado natural dele. Depois de ter lixado toda a borda, eu peguei o molde e configurei, acertei com alfinetes aonde iam ser os olhos. É muito importante que eles estivessem simétricos, por isso eu utilizei alfinete para ter certeza que o desenho estava no lugar certo. Depois que eu tinha desenhado bem apenas esse vão aqui, onde eu vou fazer o recorte, eu peguei a micro retífica com uma ponteira, que ela é redondinha, própria para cavar. E eu fui cavando, principalmente de trás para frente. Se você prestar atenção aqui, eu fiz uma espécie de lágrima, que nem a gente tem no nosso próprio olho. Ela é cavada, mas não completamente vazada. Eu achei que ia ser um detalhe interessante e bem delicado para trazer para essa peça. Então foi isso que eu fiz. Primeiro eu utilizei a ponteira para cavar completamente o buraco. E depois, dobrando o EVA na minha mão e fazendo com que as bordas saltassem, eu peguei a lixa e fui alisando para que ela ficasse no formato final que eu queria. Depois que os dois olhos estavam simétricos, ou que precisou de um pouquinho de trabalho, eu esquentei toda a peça para fazer com que o EVA voltasse ao resultado final dele mais liso possível. Outro lugar que eu lixei também foi a emenda da peça, para fazer com que ela ficasse mais natural possível. Depois de todas as partes lixadas, eu passei o primer. O primer escolhido para essa peça foi a batida de pedra. Eu vou falar mais pra frente um vídeo mais específico sobre a batida de pedra, mas quem já é membro do Clube Cosplay já tem acesso ao conteúdo sobre a batida de pedra já faz alguns meses. Então, se você se interessa, dá uma olhada aqui embaixo na descrição para você se tornar membro do Clube Cosplay. A batida de pedra é um primer muito legal, porque ele é prático, ele é rápido de secar e ele já serve como cor base para várias peças. Então, você pode escolher trabalhar com a batida de pedra ou branca ou preta. Eu só tenho em casa a batida de pedra preta e isso não influencia muito na peça final que eu vou fazer, pelo menos não para mim e não nesse caso. A primeira etapa foi passar uma demão bem generosa de batida de pedra em toda a peça. Depois que ela estava seca, eu lixei. E aí eu repeti esse processo mais 2 vezes. Eu passei mais batida de pedra, principalmente focando em locais onde dava para ver imperfeições. Quando você lixa a batida de pedra, todas as imperfeições vão aparecer, e é nesses locais que você deve focar para colocar mais material. É importante também você limpar entre uma lixada e outra com um paninho um pouquinho úmido para ter certeza que não sobrou pó que você lixou e isso vai acabar fazendo a textura ficar esquisita. Já que você está lixando uma peça, usa máscara. Depois de ter lixado a segunda vez, eu passei mais batida de pedra, dessa vez mais delicado, e aí eu lixei uma última vez com um pouco de água. Eu peguei a lixa mais fina que eu tinha, espirrei água em cima da peça e eu fui lixando com essa lixa com água para que ela ficasse o resultado mais liso que eu conseguisse. Se eu tivesse mais alguns dias para trabalhar nessa peça, pelo menos eu passaria mais um dia lixando essa peça. Mas como eu queria terminar ela num único dia, eu só tive algumas horas para lixar. Boa parte do meu tempo foi entre fazer o molde e lixar essa peça. Eu acho que são 2 pontos bem essenciais para que eu tivesse o formato que eu queria e a textura que eu queria na peça. Para agilizar meu processo, eu tinha quase certeza que eu tinha um spray
branco fosco, só que eu não tinha. Eu só tinha um spray branco brilhante. Isso fica muito bonito em fotos, porque ele já parece brilhante. Mas como eu vou pintar com tinta PVA fosca em cima dele, eu tenho um problema grave, que é fazer essa minha tinta fosca pegar em cima da minha base brilhante. A tinta brilhante, ela fica muito lisa. E se você já derramou uma água em uma mesa muito lisa e espalhou, você sabe que ela abre. E isso vai acontecer nessa pintura aqui. Para você não sofrer o mesmo que eu, você pode passar uma base fosca. Fica mais fácil para você fazer as pinturas finais. Eu utilizei um verniz que eu tinha aqui, que ele é meio brilhante, meio fosco, para tentar matar um pouco a textura lisa, mas não resolveu muito. Então a gente vai fazer um processo de pintura um pouco mais demorado do que seria se eu tivesse uma base fosca para fazer essa máscara. Depois da minha base bem seca, eu escolhi uma cartela de vermelhos e rosas. Eu acabei utilizando duas tintas diferentes nessa mistura. Para conseguir essa cor aqui, que é a cor da máscara, que não é vermelha, mas também não é magenta, eu utilizei duas tintas PVA. Essa aqui é Fúcsia e essa daqui é a Escarlate. E eu misturei as duas para conseguir o tom que eu queria. Eu peguei novamente os meus alfinetes, peguei o meu molde e eu acertei os alfinetes aonde tinha ficado as aberturas dos olhos. Se você prestar atenção, você vai ver que eu fitei a máscara onde ia no formato dos olhos, para ter certeza que eles estavam páreos. E aí, para esse processo, depois que ele estava pinado, que eu tinha certeza que ela estava centralizada, eu recortei o formato extra que eu tinha colado depois para ficar só com esse contorno grande do desenho aqui. E aí eu coloquei ele em cima e acertei ele com os meus pinos para ter certeza que ele estava no lugar correto. Depois que ele estava no lugar correto, eu peguei uma caneta normal, convencional, mas de uma cor próxima da cor que eu ia pintar. Porque se por um acaso eu não conseguisse chegar bem na bordinha, eu já tinha aquele contorno. Essa técnica é muito utilizada quem passa bastante batom, tem um lápis para passar na borda, assim você não tem que preocupar de chegar com o batom bem na bordinha, facilita um pouco o seu trabalho. Para pintar, foi paciência e tempo. Eu levei a madrugada inteira para pintar essa peça, para deixar ela do jeito que eu queria, e eu fui devagarinho com pincéis redondos para fazer a borda o mais retinha que eu consegui. Na mão é difícil você conseguir obter uma linha muito reta. Se você quer ter certeza que você vai conseguir uma linha super reta, eu recomendo que você utilize uma base fosca, uma fita para fazer máscara, faça a máscara dessa peça. Assim você vai conseguir pintar exatamente na linha da sua máscara. Para pintar os detalhes mais delicadinhos, eu utilizei um pincel também redondo, só que bem pequenininho. E eu ia devagarinho, umedecendo na tinta, diluindo um pouquinho na água para ter certeza que iria ficar mais fácil de escorregar, e aí eu fui pintando. Foram várias camadas até eu conseguir sumir com as marcas de pincel, mas também ter certeza que ela ia ficar toda coberta, que ela não ia mais ter o efeito de abrir que ela estava tendo por estar em cima de uma textura muito lisa. Depois de várias horas de pintura, eu deixei ele secando durante a noite. De manhã tinha ainda uns 2 ou 3 pontinhos que eu não estava satisfeita e eu passei. Depois que ela estava completamente seca, eu fui lá fora e passei mais uma mão de verniz em cima. Aconteceu uma coisa que eu não tenho em filmagem, mas eu quero explicar para vocês. Como eu já tinha uma base brilhante e eu passei uma tinta fosca, quando eu passei o verniz em cima, essa tinta fosca deu uma reação e ela começou a enrugar em cima da minha base brilhante. Isso acontece exatamente porque ela não tem muito apego nessa base brilhante. Por isso é interessante que, se você for querer uma peça brilhante que nem essa, você foque num bom verniz e passe só depois que tudo estiver bem seco e finalizado. É muito interessante que você use base fosca em cima de base fosca, base brilhante em cima de base brilhante. É muito difícil trabalhar intercalando as duas. No final das contas, eu deixei secando ela quietinha e ela ficou boa, não estragou a minha peça. Mas é muito importante que você tenha atenção a esses pequenos detalhes. Eu não coloquei, mas para prender essa peça na cabeça, é só você colocar 2 elásticos mais ou menos nessa altura. Não precisa colocar muito na beirada, coloca mais para dentro aqui, mais ou menos um pouquinho depois da linha dos olhos. Assim, quando você colocar no rosto, ele vai sair reto assim e não vai acabar deformando a máscara. Se você colocar o elástico muito no canto, ele vai acabar puxando demais a beirada e acaba deformando o formato da sua máscara. Se você não quiser utilizar elástico, você ainda pode colocar uma presilha aqui, que é a parte de cima da máscara, não sei porque eu virei ela de ponta cabeça, umas presilhas de cabelo aqui para prender na sua peruca ou no seu cabelo para cima, que aí você consegue ficar com as laterais livres. Outra coisa que você pode fazer ainda é colar aqui por dentro algum tecido preto ou algum acetato fosco
que seja translúcido, mas que ainda mantenha a parte escura, para que você não fique, né, com essa parte aqui que a gente cavou aparente. E como meu noivo falou, você ainda pode pegar uma esclera preta e fazer uma maquiagem bem bonita nessa região, que fica bem legal. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem maluco de ser feito, porque a gente rushou ele para terminar em 2 dias. E se tudo der certo, vocês estão assistindo no mesmo dia que a gente terminou de gravar. Eu quero, de novo, agradecer todos os polvinhos que estão aqui no canal. Eu fico muito feliz que vocês tenham escolhido ajudar a gente. E toda ajuda é super bem-vinda, tá certo? E, de novo, se você quiser estudar mais sobre cosplay, dá uma olhada no Clube Cosplay, tem link aqui na descrição e com certeza ele vai ser um conteúdo que vai te interessar se você quer estudar mais sobre cosplay. Muito obrigada, se inscreva no canal, manda para alguns amigos e é isso. Até a próxima!